noite. A TV Universitária, a primeira TV educativa do Brasil, está completando 50 anos. Ela nasceu em 1968. Se era o ano do AI-5, ato institucional que radicalizou o processo repressivo da ditadura militar no país, era também o ano das bandeiras libertárias, dos grandes protestos estudantis, da inquietação cultural. Um ano que entrou para a história do Brasil e do planeta como um divisor de águas. Será que esse mundo em metamorfose foi refletido pela televisão? Quando, como e por que sai de cena o conceito de televisão educativa e passa a vigorar o conceito de televisão pública? Que espaço a televisão pública deve ocupar nas sociedades contemporâneas? Nós aproveitamos o aniversário da TV Universitária para discutir essas e outras questões com nossos convidados de hoje. Participam do programa Rosa Sampaio, jornalista do Centro de Cultura Luiz Freire e integrante do Fórum Pernambucano de Comunicação, Laranjeiras, jornalista e pesquisadora, e também José Mário Austregésilo, radialista e diretor da TV Universitária. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês hoje no Opinião Pernambuco. Eu vou começar com Clara, que fez uma pesquisa sobre a TV Universitária, como a primeira TV educativa do Brasil, e com Zé Mário, que conhece essa história desde o princípio, porque entrou aqui em 1968. Vou começar com vocês e depois eu trago Rosa para a conversa. A primeira pergunta é a seguinte. O que representou para a televisão, enquanto televisão educativa, para esse projeto de televisão educativa no Brasil, ela ter nascido no justo ano do AI-5, do Ato Institucional número 5? Bom, a gente tem aí dois aspectos bem interessantes e foi esse aspecto que a pesquisa buscou elucidar. Uma pesquisa que se transformou num livro, né? E depois eu vou pedir para você mostrar o livro mais adiante. Então, o primeiro aspecto era que o país tinha um déficit educacional muito grande, mais de 50% da população de analfabetos, e isso incluía também jovens, e que estariam ingressando no mercado de trabalho, jovens na faixa de 14 a 16 anos e adultos. E um investimento muito alto de capital estrangeiro no país para avançar o processo de industrialização para uma mão de obra que era analfabeta, que não poderia operar essas máquinas. Então, o déficit educacional ia desde a educação de base até isso. Além das reivindicações, a gente tem que lembrar que é o ano de 1968, o ano da Lei da Reforma Universitária, havia todo esse cenário educacional, da política educacional no país. E um país de dimensões continentais, como chegar até onde a escola não alcançava? A televisão foi o caminho escolhido. E, como você mesmo falou, era o AI-5, como é que se justifica, então, a distribuição de uma concessão de canal de televisão, um sistema de comunicação, quando se estava censurando a comunicação? E a questão que vem é justamente essa. E essa televisão era o quê? Era um elemento de expressão cultural, de valorização da cultura e uma ferramenta de educação? Ou era uma ferramenta de controle social, né? Eu não vou deixar você responder essa pergunta agora, não. Porque a pergunta que você levantou, ela tem que ser respondida. Sim. Espero que ela possa ser respondida no programa. Eu queria antes, Zé, o seu testemunho, porque você entrou aqui quando a televisão começou em 1968. Era um rapaz muito novo ainda. E como é que foi sua experiência dentro de uma televisão educativa, com a vigência do Ato Institucional número 5, com a vigência da censura? Como é que vocês movimentavam a televisão e a programação? Com ou sem ingerência da censura, como é que acontecia? Olha, não havia uma coincidência dessa questão do regime militar com a criação da televisão. A televisão foi criada com essas bases que a nossa jornalista Laranjeiras acabou de citar. A televisão surgia como um grande instrumento para suprir o déficit educacional. E a TV Universitária, ela foi criada para principalmente desenvolver cursos. E aqui se desenvolveu
todo tipo de curso que você possa imaginar. Era uma TV escola? Era uma TV que transmitia aulas e a Toshiba, que foi a empresa que instalou, que tem os equipamentos que você ainda tem alguns funcionando aqui, ela doou à TV universitária 500 televisores para montar os telepostos. Então trabalhava-se com as aulas pela televisão, formação de monitores e telepostos. O nosso exemplo não foi o maior exemplo de TV educativa para suprir esse déficit. Nós tivemos estados que avançaram muito mais do que nós. Embora até a educação de adultos, a alfabetização de adultos, nós fizemos aqui com o método Paulo Freire, entre os cursos. Mas só para dizer que alguém avançou mais do que nós, o Maranhão chegou a ser uma referência mundial, porque o Maranhão tinha, nas salas de aula dos cursos formais de primeiro grau, aulas dadas pela televisão. E o Ceará também. Bom, isso hoje ruiu completamente, porque isso demandava o que se tinha na época, não é? Uma base orçamentária, como a TV universitária tinha, e ao longo dos anos se foi puxando o tapete dessas televisões. Mas o foco era educar, embora se fizesse teatro, música, jornalismo, esportes, transmissões ao vivo, mas da cabeça do professor Manuel Caetano, que foi o primeiro diretor, que era um professor, era criar uma televisão para educar as pessoas, para dar aulas pela televisão. A televisão seria a grande facilitadora para chegar na sala de aula com melhores condições de geografia, matemática, português, história, etc, etc. Quero voltar a esses pontos aí, mas antes, Rosa, a gente está falando do surgimento aqui da TV Universitária, 1968, um momento, portanto, até pelo que já foi colocado aqui, que o Estado via a televisão, enxergava nela um papel social, uma possibilidade de ser um instrumento educador e de alfabetização e por aí vai. Deixando um pouco de lado esse conceito de TV educativa e chegando hoje para um conceito de televisão pública, em que contexto essa televisão pública pode ser avaliada? A gente vive um momento aí de grandes redes privadas de televisão, hegemônicas. Então, qual seria hoje, estrategicamente falando, o papel social de uma televisão pública? Então, esse conceito ele vem com a Constituição Federal, né, que prevê o novo sistema de radiodifusão com a redemocratização do país, que é o sistema público-privado e o estatal, diferenciando inclusive o público do estatal. E o desafio no Brasil da comunicação pública ainda é a participação social e o controle social, né? É a vontade política de se fazer a comunicação pública, né, no quesito do contexto que a gente vive hoje com a EBC, por exemplo, foi a lei e uma empresa que foi criada para, inclusive, inspirar, né, a comunicação pública no país, e hoje ela está sofrendo alguns ataques dessa participação, desse controle social. E a importância do núcleo de TV e rádio universitário, que aí eu já chamo do núcleo, né, bem maior, hoje está bem... A rádio surgiu junto com a TV, sem querer lhe interromper. A Rádio AM surgiu em 63, a FM em 1979. Rosa, desculpa. Então, a importância do núcleo hoje é justamente por ser essa referência local, né, de uma comunicação pública, essa referência dos 50 anos, né, que surgiu como educativa, mas está aqui, né, passando por todas essas resistências e lutas, como ainda uma referência de TV e rádios universitárias voltada para a sociedade, mas ela ainda, o desafio do controle da participação da sociedade ainda é grande, né? Assim, a gente ainda precisa olhar, e a universidade precisa olhar para isso, porque esse caráter educativo, ele não está mais para a TVU, nem para o núcleo de TVs e rádios. Agora, ele precisa se conectar com a sociedade, capilarizar a sociedade, né? E o núcleo é um instrumento para a universidade fazer isso. E, para isso, ele precisa, na sua gestão, da participação e do controle social da sociedade, né? Essa participação se dá
com o Conselho Curador, né, com instrumentos de participação da sociedade na programação, como editais públicos, né? Ouvidorias online. Ouvidorias online, ouvidorias 24, a gente até brinca, né? 24 horas agora com online. Mas são essas instâncias, né, de participação, essas instâncias de conexão com a sociedade que vai trazer para o núcleo, para para a comunicação pública, de modo geral, o caráter de pública, né? E esse ainda é um desafio encontrado. A gente teve em 2015 o Comitê de Conteúdo aqui do Núcleo TV e Rádio Universitário. Eu participei junto com o professor, representando a sociedade civil. Foram várias organizações que foram chamadas para participar desse comitê, da sociedade junto com funcionários, representantes da universidade e tal. E esse comitê, que durou todo o ano de 2015, ele tinha o objetivo justamente de criar uma proposta de regimento para o Conselho Curador e fazer naquele ano o que o Conselho Curador deveria fazer, que foi colocado um formulário público na época no site, onde a sociedade apresentava propostas, por exemplo, de programas, tanto para a rádio quanto para a TV. E esses programas eram avaliados justamente por esse comitê. Ele tinha esses dois objetivos. Essa proposta de diálogo entre o veículo e a sociedade, entre o conceito, entre a televisão pública, como ela é conceituada, e a participação da sociedade, a gente volta. Eu quero agora tocar de novo em questões mais históricas que vocês trouxeram. Você falou que a televisão entra como uma alternativa para minimizar o problema brasileiro gravíssimo da época, que era o analfabetismo. Sim. Coincidentemente, um pouco antes de 64, Pernambuco viveu uma experiência fabulosa no que tange a educação popular e a alfabetização, principalmente de adultos, Sim. que foi o Movimento de Cultura Popular, que usava o método Paulo Freire. Isso. Quando veio o golpe de 64, essa experiência foi dizimada. A televisão veio em 68 e você falou que a televisão usava para alfabetização o método Paulo Freire. Vão duas perguntas aqui. Uma, se a televisão, da forma como ela foi pensada, instituída, se ela tinha condições de desenvolver um projeto de educação popular, como ele havia sido pensado antes do golpe de 64, para você e para Zé Mário, como é que vocês conseguiram aplicar o método Paulo Freire no momento em que Paulo Freire já tinha sido, inclusive, preso e a metodologia dele estava proibida e os livros queimados, enfim? Bom, a gente tem que lembrar que em 1968 a pedagogia em vigência era a pedagogia tecnicista. E o tecnicismo, ele prevê a aplicação da fórmula direta e repetição do método. A aprendizagem pela repetição da forma. E eu acho que o que a gente descobriu de interessante nessa experiência da tecnologia somada à pedagogia e ao tecnicismo que foi adotada pela TVU, é que a gente viu duas coisas que pareciam antagônicas se complementarem. Então, eu tive o fast food cultural, de você formatar um conteúdo para a televisão, de você replicar aquele conteúdo, de você multiplicar aquela informação, remetendo ao tecnicismo, de você aplicar o conhecimento de uma forma repetitiva. Mas esse conhecimento que era aplicado de uma forma repetitiva era o fazer pensar libertador de Paulo Freire. Então, você teve aí a pedagogia do Paulo Freire aplicada de uma maneira em que ela pudesse ser replicada, sem mencionar que era a pedagogia de Paulo Freire. E assim funcionava. Zé, eu vou deixar você para o próximo bloco, porque eu vou precisar chamar um intervalo. Nosso intervalo é curto, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os 50 anos da TV Universitária, a primeira televisão educativa do Brasil, e também o conceito hoje de televisão pública. A gente volta já.
Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os 50 anos da TV Universitária, a primeira televisão educativa do Brasil. Participam Rosa Sampaio, jornalista do Centro de Cultura Luiz Freire e integrante do Fórum Pernambucano de Comunicação, Laranjeiras, jornalista e pesquisadora, e também o radialista e diretor da TV Universitária, José Mário Austrégésilo. A gente terminou o bloco anterior falando do método Paulo Freire e você tinha falado que esse método de alfabetização foi aplicado aqui na televisão. Foi aplicado aqui por uma discípula dele, que é a professora Astrogilda Paz de Andrade, que usava o método exatamente como Paulo Freire fazia, né? Coincidentemente, a gente pode fazer um parêntese rápido aqui, a primeira rádio da Universidade Federal de Pernambuco vai voltar para o ar, depois de 3 anos fora do ar, ela volta para o ar com o nome de Rádio Paulo Freire, porque Paulo Freire foi um dos fundadores. Então, as nossas homenagens aqui ao grupo que está comandando o trabalho. Vai ser uma rádio escola, entregue ao Departamento de Comunicação Social. Então, o método de usar as palavras, aí nós desafiamos a professora Astrogilda, usou-se a palavra trabalho, porque o Paulo Freire levantava o universo de palavras com o qual a pessoa analfabeta vivia. Trabalho, voto, essas coisas que permeiam a vida da pessoa. E aí depois, com essas palavras, ele vai dividindo em sílabas e depois formando novas palavras. Como a televisão era novidade, nós propusemos que se fizesse uma aula sobre a palavra televisão. E a aula não seria gravada e depois emitida, se convidaria um teleposto. Zé, veja se essa foto aí tem correspondência com o que você está falando, por favor. É uma sala de aula que está aí? É um dos telepostos. Isso. Você tem aqui no canto, no primeiro plano, a imagem de um aparelho, um monitor de televisão. A monitora está lá dando a aula, utilizando os programas que está sendo exibido nesse aparelho de TV. E a turma está virada para o monitor de TV, acompanhando. Sim, Zé, continua. Pois bem, então, a Maria de Jesus, escolhemos um teleposto especial e Maria de Jesus recebeu os alunos na entrada da televisão e começou a mostrar a televisão. E por onde passava, o método é muito simples. Tem as palavras de ler e a palavra de escrever. Ou seja, a palavra de ler são as letras em caixa alta, né? E a palavra de escrever é manuscrito. Então, onde os alunos passavam dos diversos departamentos, estava a palavra televisão. Ela dizia, olha, essa palavra é televisão. Televisão, 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 televisão. Quando chegou no estúdio, ela perguntou, que palavra é essa? Aí todos, televisão. Quer dizer, se lê assim, não se lê com grande dificuldade. Depois vem aquela coisa de copiar, né, a palavra em manuscrito, que é a letra de escrever. Então foi uma experiência fantástica, né? Eu acho que a TV Universitária, ela é uma TV de resistência, de muita resistência. Essa colocação aqui de Rosa é muito importante e é muito importante que se diga que a universidade continua atenta a essa questão. Só que essa questão de tornar a TV com todas as características públicas corre paralelo a uma estrutura tecnológica. Enquanto nós trabalhávamos aqui analisando conteúdos, etc, 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 o nosso transmissor estava analógico com 6% de potência. Então nós tivemos que correr, e aí correr mesmo, porque o prazo era pequeno para digitalizar a televisão, e você não compra um transmissor da prateleira, você tem que ter o dinheiro antes. Então nós tivemos que fazer um planejamento de guerrilha. Primeiro, era digitalizar. Segundo, nós tínhamos que voltar com a rádio AM, hoje a Rádio Paulo Freire ao ar. Era um absurdo a rádio AM estar 3 anos fora do ar. Então tivemos um apoio muito grande do professor Anísio Brasileiro, do professor Décio Fonseca, e a rádio vai entrar amanhã. Ela faz a primeira emissão através da Rádio Universitária FM. Que é a data exata do aniversário da TV, não é 22 de novembro? Amanhã.
Amanhã nós completaremos 50 anos de existência. Então, eu acho a TV Universitária uma coisa que é a cara de um poema. A cara de um poema de um poeta português chamado Antônio Gideão. Ela resiste. Posso dizer o poema? Claro, pode. Venho da terra assombrada do ventre de minha mãe, não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero que me advidam por me trazerem aqui, pois nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Com licença quero passar, tenho pressa de viver. Com licença que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. A minha barca aparelhada solta o pano rumo ao norte. O meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham. Forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, porque a natureza sou eu. E as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Com licença, que a barca se fez ao mar. Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Com licença, vou rumo à estrela polar. Você vai ver nas entrelinhas desse poema a história da TV Universitária. Eu vou trazer, então, duas questões para vocês a discutirem. Três questões. Primeira, se a televisão pública no Brasil sabe fazer televisão. Primeira pergunta. A segunda, se é possível uma televisão pública competitiva com uma programação diferenciada. E a terceira pergunta eu faço depois. Essas, por enquanto, estão de bom tamanho. A televisão pública sabe fazer televisão, Zé Mário? Olha, a televisão pública é um conceito que precisa ser um pouco mais aprofundado, não é? Porque se você for estender como pública, todas são públicas, até as comerciais são públicas. Eu vim agora de um seminário nacional da Intercom, onde eu participei de um grupo de televisões universitárias. E esse grupo está reivindicando, numa carta da Intercom, que volte a se considerar o conceito da TV universitária, aquela televisão que é criada para trabalhar com a universidade. Entende? Agora, eu acho que dentro das pessoas que militam na política da TV pública, que é muito mais uma política e tem suas razões de ser, porque nós não nos reconhecemos nas grandes redes, não é? Agora, operar isso aí demanda, primeiro, recursos. Recursos. Como a universidade vai bancar a TV pública? Ela precisa que haja aporte de recursos para que ela possa oferecer. Segundo, nós vamos definir que tipo de programação. Porque eu não acho que a audiência é uma coisa que se despreze. E nós temos uma boa audiência que eu não posso revelar porque não tenho como comprovar. Mas, por exemplo, eu acho que 2 pontos de audiência para aquele público que você quer alcançar é uma grande audiência. E muitas vezes 40, 30 pontos para um público disperso não tem grande. Então, acho que a TV pública vai trabalhar com quem está querendo se ver. Eu acho que é possível fazer TV pública até numa TV comercial. Eu acho até que a TV comercial em Pernambuco aprendeu muito com a experiência da TV universitária. A TV universitária foi a primeira a transmitir carnaval, a TV universitária foi a primeira a transmitir São João, a TV universitária foi a primeira televisão a fazer cultura popular. Foi a primeira. Depois isso foi copiado. E hoje as empresas comerciais fazem também tudo isso. A TV universitária, se você pegar o primeiro projeto que eu tenho guardado do carnaval da TV universitária, nós ficávamos 24 horas no ar. Então, é esse resgate dessa imagem que nós estamos tendo muita dificuldade hoje de voltar com uma TV da universidade que seja dentro desse conceito de pública, porque pública é o acesso da sociedade, é o controle social pela sociedade que você faz. Você não pode colocar qualquer programa no ar na TV universitária. Deixa eu trazer, então, uma outra questão aqui, que seria aquela terceira questão. Se vocês quiserem, depois vocês voltam para essa anterior.
A televisão pública não poder ter anunciantes, ela não lidar com mercadorias no intervalo nos intervalos da sua programação. Isso é mais uma questão ética de princípios ou isso é, digamos, uma espécie de política da raposa dentro do galinheiro, na medida em que todo o mercado publicitário fica reservado para as TVs comerciais? Rosa. Então, todas as concessões de radiodifusão, como o professor Zé Mário lembrou, são concessões públicas, né? Porém, no sistema público, a publicidade de produtos, não há outras publicidades institucionais, por exemplo, mas a de produto, ela é vetada pelo caráter de como se coloca o sistema público de radiodifusão. Ou seja, eu tenho que fazer uma TV que ela é gerida, sim, pelo Estado. Ela precisa de financiamento, de recursos, né, que vem através, inclusive, de impostos também. Porque para fazer se televisão é uma coisa muito onerosa, muito cara. Muito cara, a TV é muito caro. E é isso, eu concordo demais com o professor quando ele coloca a questão do financiamento do Brasil pelo Estado na radiodifusão pública ainda é mínimo. Né? E a gente do movimento de comunicação, direito humano à comunicação, a gente sempre bate nisso, na questão de, por exemplo, dos impostos, da publicidade oficial, né? De ter mais fatia para a radiodifusão pública. É possível fazer uma TV de qualidade pública? E a gente tem experiência, a gente tem a experiência da TVU, que realmente foi escola, né, para o sistema privado, inclusive no estado de Pernambuco. A gente teve a experiência, está tendo a experiência recente da EBC, né, da TV Brasil, que com bons produtos bem feitos, produtos que a gente não mensura através de audiência, né, mas sabe que é voltado para a qualidade e de interesse da sociedade. E há, sim, uma resposta da sociedade, né, em assistir. A gente não tem como provar em audiência, mas há um grande interesse do público em acompanhar a TV Brasil. E desde o jornalismo até produções, né, produções inclusive feitas para o público infantil. Né, a TV Brasil se destacou nisso, sim, de voltar para o público infantil, a sua programação, e isso prova o quanto é possível, sim, fazer TV de qualidade sendo pública. Eu acho que concordo demais com o professor Zé Mário, a gente precisa criar cultura no Estado e nos governos, com política de governo e de Estado, de se ter mais financiamento, mas ela precisa ser financiada, sim, pelo Estado, a sua boa parte. Sem o mercado publicitário? Sem o mercado publicitário de produto. Só uma questão, essa questão do financiamento, ela veio muito à tona em 1967 com o decreto 236, quando ele diferenciou a radiodifusão educativa da radiodifusão comercial. E aí vetou a radiodifusão comercial que ela pudesse fazer publicidade. Mas existe um caminho aí em que é possível. Existe a publicidade e existe a propaganda, existe o produto e existe a ideologia. Cada um diz respeito a uma dessas fatias de investimento ou perfis de investimento de mercado. Por exemplo, eu posso ter um programa TV Saúde patrocinado, a CIA patrocina o TV Saúde. TV Saúde, apoio cultural CIA. Mas eu não posso ter TV Saúde e aí entra uma publicidade da CIA. Neste verão, promoção de calça jeans a R$ 10,99. Isso eu não posso. Mas eu posso ter a ideologia daquela empresa apoiando determinado produto ou a grade de programação no formato de apoio cultural. Isso alimenta as televisões públicas? Tem alimentado as televisões públicas brasileiras financeiramente? Eu acho que as TVs públicas brasileiras elas precisam trabalhar melhor o seu modelo de negócio, porque se empresas... A gente tem um exemplo de um canal educativo privado como o Canal Futura, que é todo pago assim. Então, poderia ser, sim, sinalizar aí um caminho também para as TV públicas. Não quer dizer com isso que o Estado tenha que se omitir, de forma alguma. O Estado tem a sua fatia de contribuição, sim, tem a sua fatia de responsabilidade e tem que ter. Porque essas televisões, elas são a complementaridade da radiodifusão brasileira. Você tem um sistema privado, você tem um sistema público, você tem um sistema estatal, como prevê a Constituição de 1988. Você tem, por outro lado, uma sociedade brasileira complexa,
onde você tem uma predominância dos meios de comunicação privado que vai expressar e, de certa forma, também manipular essa opinião pública. Então, o contraponto vai estar onde? Vai estar na TV pública, vai estar fora dos ditames do anunciante, fora dos ditames da ideologia do patrocinador que direciona esse ou aquele fato do jornalismo, esse ou aquele produto da grade de programação, que a gente sabe que existe isso. E eu acho que a TV pública tem ainda uma outra característica, que essa é imbatível, que é o potencial da TV Escola, mas, acima de tudo, o potencial da experimentação. Ela pode experimentar formatos, ela pode experimentar linguagens, ela pode... Porque ela não é refém da audiência. Exatamente. Ela fica mais livre a isso e aí ela ser um diferencial. Tanto ela pode dar aí um pico e apontar até novos caminhos, como no passado ela apontou, como o Zé Mário muito bem falou, ela apontou no passado um modelo de transmissão de carnaval, um modelo de cultura popular... E de transmissão de jogos esportivos. Onde você acha que a televisão educativa foi pioneira, de uma maneira assim mais marcante, mais significativa? Foi quando mostrou a cara do povo. Você está falando dessa televisão? Dessa televisão dessa aqui. Daqui, da TV Universitária. Quando a gente mostrou o carnaval, a TV ainda tem um recall muito grande. Quando a gente mostrou a cultura popular, quando a gente criou aqui documentários, porque o sistema EBC... ele é um sistema que já existiu no passado, chamado SINRED, Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa, cuja cabeça de rede era a TVE do Rio de Janeiro. Na verdade, eu acho que o SINRED era mais eficiente do que a EBC. Porque o SINRED, através da TV educativa, fornecia uma programação nacional, mas reservava um espaço de grade para as afiliadas e financiava a produção. Isso foi na minha primeira gestão. Eu tenho o catálogo dos programas, que o professor Luiz Maranhão Filho produziu várias séries de documentários aqui, pagos. A gente recebia a verba para produzir aquele material para veicular. Isso não existe hoje. Eu acho que o sistema criado de EBC foi mais ou menos centralizar a TV educativa no centro-sul do país. E nós vamos participar recebendo a programação, que é muito boa, a programação da TV Brasil, para a criança. Eu posso dizer que eu não posso revelar a fonte, mas nós temos uma audiência privilegiadíssima, principalmente nos horários infantis, porque são desenhos que passam pela Ancine, pelo Prodave, etc. Esse desenho de altíssima qualidade. Não entra nada de Disney, de Pato Donald, de Mickey, nada disso. Vamos fazer mais um intervalo curtinho, não saia daí, os 50 anos da TV Universitária e o papel social da televisão pública no Brasil. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, o papel da comunicação pública no Brasil e a história da TV Universitária, que está completando 50 anos, estão na pauta do programa de hoje. Participam Rosa Sampaio, jornalista do Centro de Cultura Luiz Freire e integrante do Fórum Pernambucano de Comunicação, Laranjeiras, jornalista e pesquisadora, e também o radialista e diretor da TV Universitária, José Mário Austrégésilo. Antes da gente continuar, eu queria trazer aqui para vocês Paulo de Candeias. Deixa eu ver aqui, ele tem uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Daria para afirmar que hoje não é mais a TV protagonista de uma sociedade contemporânea, dando lugar à internet. Mais ou menos ele quer saber se a televisão hoje no Brasil ocupa um lugar secundário e aí se comparada com a internet. Posso responder? Sim, claro. Então, ainda não, né? Eu acho que ainda vai demorar muito. A radiodifusão, ela ainda capilariza, ainda chega na maioria dos lares brasileiros, eu ainda digo dos lares
no contexto internacional também. Principalmente no nosso contexto, o acesso à internet ele não é universalizado. Isso. Né? E então não chega. Mesmo que as operadoras façam um trabalho de liberar o WhatsApp e tal, você não tem como veículo de comunicação ainda estabelecido e capilarizado a internet. A radiodifusão, ela ainda chega. O rádio, TV, chega na maioria dos municípios, chega na maioria das casas, quase a totalidade. Antes da gente voltar aqui, tem outras perguntas. Eu vou te pedir, Clara, para mostrar o livro que é resultado da sua pesquisa sobre a televisão, sobre a TV universitária. E quando você estava pesquisando esses 50 anos, o que é que mais te surpreendeu na história da TV? Olha, me surpreendeu algumas definições que a TV teve ao longo do tempo. Ela nasceu uma TV cultural e como modelo de televisão brasileira começou imitando um pouco o rádio, aí você tinha o teleteatro, você tinha concertos e músicas clássicas e tinha, enfim, a programação infantil. E nos primeiros anos, então, ela adquiriu mais fortemente, sem se distanciar, obviamente, a razão pela qual foi criada, que é um canal educativo. Mas nos 2 primeiros anos de funcionamento, quando foi implementado aqui o Centro Multinacional de Teleeducação, ela adquiriu mais fortemente uma característica de TV instrucional. E não só esse caráter de formação foi na sua grade de programação, mas ela tornou-se um centro de excelência de formação de profissionais, e aí com o intercâmbio de profissionais da América Latina, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão. E também depois ela volta a essa coisa da regionalização. A coisa que Zé Mário falou muito bem, de você ter a cara da TV, a população ter a sua cara, a TV ter a sua cara, a população se reconhecer no vídeo. Então ela volta muito fortemente a se identificar, as pessoas se identificarem com o canal como ser a cara da gente. E ela segue essa transformação quando em 96 todos os produtores se reúnem e ela muda radicalmente a sua grade de programação. Ela rompe esse formato educativo e ela passa a assimilar e a se apropriar das ferramentas do conceito e trazer para o seu DNA educativo a questão da TV pública. E aí os programas passam a ter um caráter mais de interesse público, de serviço de informação e que sejam voltados mais para os interesses da sociedade, que reflitam mais os interesses da sociedade. E a partir daí, progressivamente, ela vem se transformando e vem se abrindo para isso, um passo de cada vez. E eu acho que essa trajetória é muito interessante quando você parte para analisar essas transformações, né? E do ponto de vista histórico mesmo, o que me chamou muito a atenção foram 2 aspectos, assim, no que diz respeito à criação da TV e ao contexto com que ela foi criada. O primeiro a gente já tocou aqui, que foi a questão de você ter o tecnicismo e a pedagogia de Paulo Freire se complementando, quanto aparentemente, num primeiro momento, pareciam antagônicas, né? E no segundo momento foi uma definição que, quando eu entrevistei Maria de Jesus Bacarelli, nós entrevistamos 10 personagens no livro, entre produtores, gestores, produtores de conteúdos, jornalistas, inclusive Zé Mário é um dos personagens do nosso livro, já que a trajetória dele segue também a história da TVU. Foi uma definição de Maria de Jesus Bacarelli muito interessante, que ela disse assim: naquela época não tinha rede, não tinha essa coisa de rede. A nossa grade, nossa produção era toda local. A nossa televisão produzia com um espírito pioneiro, com um espírito libertário. Era uma TV pura. Eu achei essa definição de uma TV pura muito interessante. E isso diz muito sobre como a TV educativa foi criada e como se originou esse modelo público brasileiro. Eu quero saber de vocês se o conceito de televisão educativa é um conceito ultrapassado. Agora, antes de vocês responderem, Zé Mário tem aqui Gil. Eu acredito, não estou entendendo aqui a primeira frase, mas ele diz que parabeniza o professor José Mário por elevar a qualidade da televisão, e eu acho que ele está aí pegando a programação da TV universitária como uma referência. Ele diz aqui que a TV universitária está em boas mãos. Olha, eu tenho a obrigação de dizer
E eu sou totalmente incompetente para fazer isso só. Nós temos aqui por trás dessas câmeras e aqui na frente das câmeras um grupo de pessoas que são verdadeiros heróis. A minha primeira gestão aqui, com 2 emissoras de rádio e uma de televisão, nós contávamos com 323 funcionários. Número fácil de decorar. Hoje continuam as 2 emissoras de rádio e a de televisão e nós temos 75 funcionários. Nós não podemos dizer que é essa ou aquela gestão, longe de mim estar aqui apontando para o passado, porque eu tenho uma formação espírita, os espíritas dizem, cuidado quando você apontar o dedo, que você aponta o dedo para um, mas tem 4 apontando para você. Então não aponto para ninguém. Mas o que a gente teve ao longo dos anos era subidas e caídas, por conta dessa coisa do governo, não é o governo, é o Estado assumir o seu papel. Porque quem cria a TV pública é o Estado. Ele cria e depois abandona, pega, abandona, né? Então, eu acho que a gente tem que aqui honrar a equipe técnica, as equipes administrativas. São pessoas de uma abnegação impressionante. Eu estava vendo ali o pessoal desde de tarde montando a decoração para cortar o bolo amanhã. Esses são os heróis. Até à noite, entende? Agora, voltando à questão, eu acho que a Rosa tem razão quando diz que nós estamos longe sim. Porque a tecnologia nos põe obstáculos cada vez maiores, que as TVs, as chamadas comerciais, superam por conta dos orçamentos que têm, para poder superar. Mas mesmo assim, porque eu disse aquele poema da Resistência, do Antônio Gideão, que chama-se Fala de um Homem Nascido, nós continuamos resistindo, porque o FPE acaba de criar o FPE Play. Você vai poder ouvir a rádio, já pode ouvir a rádio, já pode ver determinados programas da TV universitária no seu celular. E a Rádio Universitária FM, ela já tem um estúdio, ela já trabalha com um estúdio de televisão, ela tem câmeras próprias. As pessoas se comunicam com a Rádio Universitária FM e numa pesquisa que nós fizemos, a quantidade de pessoas que ouvem a rádio pelo celular e a televisão pelo celular é uma fatia bem maior do que as que vêm nos aparelhos tradicionais. Então nós temos o pessoal do Núcleo de Tecnologia da Informação, nós temos a própria Pró-Reitoria ligada à comunicação e informação e os técnicos estão trabalhando. Nós já temos o FPE Play, enquanto as comerciais já estão com o Play para cada programa, a gente pelo menos está para a universidade toda. Mas estamos tentando superar esses obstáculos que são grandes, porque não são grandes porque a tecnologia não é acessível. Ela é acessível para quem tem a grana para bancar isso aí, entende? Até que ponto as instabilidades políticas ameaçam um projeto de televisão pública, Rosa? Então, acho que nesse momento, inclusive, nesse contexto que estamos, o que ainda vem lutar, garantir, defender o que é público é a prioridade, a nossa primeira ação. Quando eu digo que a importância da TVU, por exemplo, para a Universidade Federal, enquanto universidade pública, ela precisa ser reforçada, porque ela é um grande gancho de capilaridade com a sociedade. Nesse momento eu estou entrando na casa das pessoas, conversando com elas, falando sobre comunicação pública, né? Eu estou levando a Universidade Federal, que é uma universidade pública, né? Então, mais do que ficar discutindo se a TV Escola perdeu o seu... Eu acho que é ampliar, né? Não vai deixar de ser uma escola. A TVU não vai deixar de ser uma escola para quem estuda comunicação na Universidade Federal. A Rádio Universitária e a Rádio Paulo Freire agora não vão deixar de ser escola, mas elas precisam também levar a universidade para ter a sua importância junto com a sociedade, e era um grande instrumento para isso, né? Mas ela só pode ser esse instrumento se ela se entender como pública também. Se ela trouxer para junto dessa gestão, desse pessoal que faz a TV universitária, de todos nós aqui, essa sociedade, né, abrir esse caminho para uma participação e um controle maior, porque há essa ideia de pertencimento. Sim. Né? Vai tentar fechar o hospital universitário das clínicas hoje.
Você vai, no mínimo, ter um protesto ali naquela BR e um fechamento de via, né? Então, é isso que a gente precisa fazer com a comunicação também. Trazer essa importância para junto da sociedade. E aí, Estela, vem aquilo que você perguntou aí. O conceito educativo está ultrapassado? Não, mas ele pode ser transformado. Porque hoje o educativo não é mais aquele educativo instrucional. Mas quando você mostra o contraponto de determinado tema e a TV pública possibilita isso, você está educando, você está formando uma opinião. Quando você pega aquele conhecimento que é produzido pela universidade, empacota ele no formato de conteúdo audiovisual, transforma ele num programa de conhecimento que vai além das fronteiras do campus, você está educando. Quando você traz elementos da cultura regional para a tela da televisão, para a casa das pessoas, você está educando. De qualquer forma, pois é. É uma questão que eu acho que tem que ser colocada. As rádios, as duas rádios, tanto a Rádio Paulo Freire como a nossa Universitária FM, elas não estão reféns de nenhuma rede. Agora, nós estamos. Nós, a televisão. Nós, a TV Universitária, estamos. Se nós não tivermos o aporte de uma programação nacional de boa qualidade, compatível com o que a gente faz, nós estamos num grande problema. Porque aí essa ameaça de se acabar com a TV Brasil não vai acabar. Eu tenho conversado com o pessoal da TV Brasil, o pessoal da TV Brasil está muito confiante de que não vai se fechar as portas da TV Brasil. Numa recente reunião nossa aqui, eu acho que é a nossa diretora de programa, Daniela, é a diretora? A Dani perguntou, tem algum plano B? Eu disse, plano B tem, é fácil. O plano C é que é o mais difícil. O plano B seria talvez uma TV escola, mas o plano C... Você fala no caso de a TV Brasil da TV Brasil. Ser extinta. Impossível, ninguém sabe que o governo fica dizendo que vai fechar, dizendo que vai fechar. Se fechar, para nós, não será só para nós. Nós temos mais de 20 emissoras dependendo, porque aí é refém mesmo. Só tem duas grandes emissoras públicas ou educativas, como você quiser chamar, que é a da Bahia, que é estadual, e a de Minas Gerais, que é uma rede. Esses têm condição. E nós chegamos a pensar em montar uma rede nordestina. Todo mundo acha que é uma coisa maravilhosa. É maravilhosa, mas é a mesma coisa. Isso vai precisar, essa é a alternativa C. Alternativa C. A rede nordestina. Se juntarem as emissoras para terem uma programação própria. Mas isso, nós vamos ter que ter tecnologia para fazer isso. Uma emissora vai ter que assumir a distribuição. Eu não posso mandar um programa hoje para você manda outro para mim amanhã, não. Nós vamos ter que montar uma grade que alguém recebe e distribui. Isso entra transmissor de satélite, recepção de satélite. Essa alternativa, que eu acho ótima, se a gente tivesse uma programação só das emissoras locais, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, etc, etc. Mas isso tem custo. Alguém vai ter que centralizar, ser a cabeça de rede para fazer isso. Mas é uma alternativa. É uma alternativa. Eu ainda estou achando que deve haver uma negociação, não se pode espizinhar mais de 20 estados que dependem hoje de uma programação nacional que é de qualidade, que ainda se mantém uma boa qualidade da TV Brasil. Que expectativa... Oi, Rosa. Não, eu só queria complementar aqui o que o professor está falando, é porque essa ideia da comunicação pública ainda, né? Porque parece que a comunicação pública no Brasil, ela vem depois do sistema privado, e essa ideia de cabeça de rede é muito forte. Né? A gente não é para estar seguindo cabeça de rede, a gente é para estar aberto, né, para receber programação do local onde a gente está. A gente pode até trocar programa numa rede de televisões públicas ou rede de rádios públicas, como existe a de rádio, né? Que você troca a programação de um estado para o outro. Mas a gente tem que ter a ideia de, quando eu falo da participação da sociedade, né, junto ao Conselho Curador, que é esse que vai fazer, por exemplo, a avaliação, é de ter chamadas e editais abertos para que esses programas cheguem também, para que a gente preencha a maioria do nosso tempo de grade com programação independente. E aí você vai ter uma com autonomia dinheiro de produção. para pagar as pessoas. E com
fundos, né? A gente hoje tem isso. aqui o segundo fundo de investimento de corte cultura de e uma programação nacional, audiovisual, de repente. que é o Funcultura. Isso se né? chama autonomia editorial e E a gente autonomia de precisa, produção. muito projeto do audiovisual do Funcultura hoje termina em gavetas. E a gente precisa trazer esses projetos para as TVs públicas locais, tanto a TV Pernambuco quanto a TVU. Então, essa dependência de cabeça de rede, ela gera essa preocupação, esse transtorno. Não é esse modelo que deveria ser copiado pela comunicação pública. A comunicação pública ela tem que ser aberta para que a maioria, pelo menos da sua grade ou boa parte dela, esteja pela produção independente. É o ideal. Agora, quem alimenta 24 horas de programação no ar, você recebe e distribui. Isso é um ideal muito grande. Gente, eu tenho 2 minutos para terminar o programa e eu queria usar esses 2 minutos com a expectativa de cada um de vocês em relação ao futuro da televisão pública no Brasil a partir da perspectiva do governo que vai entrar. Clara, você quer começar? Tem que ser breve. Não, é muito simples. Eu acho que a televisão ela só funciona enquanto ela tiver uma missão social. E como o sonho da acessibilidade digital ainda não chegou à grande maioria da população, para a gente é muito realidade, para a classe média, para a classe alta, você ter o acesso no celular o tempo todo, você ter todas as redes sociais acessíveis. Mas para a grande maioria da televisão, esse sonho digital ele não aconteceu. Então, enquanto a televisão ainda cumprir um papel social, ela ainda se mantém viva. E pela complexidade que a gente tem na sociedade brasileira, e por todas as razões que nós debatemos aqui, a TV pública ela ainda tem, sim, dentro dessa missão de existir num sistema de comunicação enquanto televisão, ela ainda tem um espaço, ela ainda tem que será sentido. mantido? Ela ainda tem uma justificativa para ser mantida. Ela ainda tem uma justificativa para se manter e ela pode até se expandir. Eu lembro, só uma observação para a gente deixar uma reflexão. Em 74, quiseram acabar com a Fórmula 1 por causa da guerra do combustível e do racionamento. Não acabaram por quê? Porque o pessoal da Fórmula 1 disse, olha, os carros que circulam no mercado, as peças são testadas aonde? Na Fórmula 1. Combustível é testado aonde? Na Fórmula 1. A TV pública ela pode ser também esse modelo de experimentação. Não vai dar tempo, claro. Eu vou te interromper, Rosa, por favor. Vou focar na comunicação pública. Eu tenho perspectiva, sim. Eu acho que, inclusive, aqui e a TV Pernambuco pode localmente fazer muita diferença para outros estados. Eu acho que a TV, o núcleo de TVs de TV e rádios universitárias daqui de Pernambuco tem uma gestão competente, né? Uma gestão que traz esse interesse, inclusive, de abrir para a sociedade. A gente tem um reitor aberto que está para essa discussão. Então, eu acho que temos, sim, todos os instrumentos e caminhos para se tornar pública e fortalecer. E eu acredito também que a EBC não vai se... eles retiraram, acabaram o Conselho Curador, tiraram alguns instrumentos de participação, instâncias de participação na gestão, mas a EBC já chegou em boa parte da sociedade. Então, acho que ela vai resistir, ainda capenga, mas vai. Zé. Eu acho que o caminho é se chegar a uma TV pública nos moldes de que a política da TV pública está reivindicando. Mas nós estamos num momento de grande transição, sabe? De grande transição. Nós tivemos uma grande oportunidade nos governos anteriores, né? Governos federais anteriores, de se fazer essa transição, de se distribuir a possibilidade de produção. Hoje, no momento, eu não gosto de cabeça de rede. Eu sempre lutei, mesmo na área comercial. Eu trabalhei com a TV Jornal e levei os projetos culturais daqui para a TV Jornal. Cabeça de rede é um negócio muito forte. A gente cai numa subalternidade muito grande. Mas hoje é uma realidade. Um desmonte de uma EBC hoje seria um colapso para as emissoras públicas do Brasil. Eu acho até que essa ameaça traz uma coisa boa. Está na hora da gente cuidar do próprio umbigo, como você está propondo aqui. A gente tem que começar a produzir mais localmente.
E foi uma pena, porque Minas Gerais tinha começado isso há 2 anos atrás, mas o Israel, que era o diretor, saiu. Minas seria um centro muito bom para juntar. Minas já é uma rede, uma estação fantástica de televisão. Minas Gerais ou Bahia, eu acredito que a gente deva se reunir já para conversar essa possibilidade de nós juntarmos. Braulio está mandando eu me despedir de você. Tá bom. Obrigado, Braulio. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje Vamos aqui. continuar resistindo como no poema. Vamos. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.